Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco joga hoje 6h30 contra o América Mineiro, mas daqui a pouco a gente faz o vídeo de pré-jogo, né? Ainda vai ter outro vídeo aqui no canal antes do jogo contra o América. Esse vídeo aqui é para atualizar as informações do Vascão, principalmente em relação à eleição que ocorreu ontem, né? Pedrinho foi eleito o novo presidente do Vasco da Gama e você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Ontem o Cruzeiro, que é o nosso adversário direto nessa briga contra o rebaixamento, foi derrotado pelo Curitiba e, cara, teve uma confusão danada ali no final do jogo, a torcida invadiu o campo, o Cruzeiro deve sofrer uma punição aí, talvez jogar o restante do campeonato sem torcida. Vamos ver. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet, que é parceira do canal Machão da Gama. Hoje o Vasco entra em campo contra o América Mineiro e você pode dar o seu palpite nessa partida lá na 1xBet. O link está no comentário fixado e se você utilizar o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet dobra o seu primeiro depósito para você dar os seus palpites, beleza? Parceira aqui do canal Machão da Gama. E o link tá no comentário fixado. Bom, meus queridos, ontem a gente teve um resultado muito bom no Campeonato Brasileiro pra gente, que foi a derrota do Cruzeiro, né? O Cruzeiro jogou na rodada, enfrentou o Curitiba, que já tá virtualmente rebaixado, né, no Campeonato Brasileiro, e foi derrotado, levou 1-0, gol nos acréscimos ali, enfim, afundando ainda mais o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Se o Vasco vencer hoje a equipe do América Mineiro, o Vasco vai abrir 3 pontos de vantagem, né, para o Cruzeiro ali na zona do rebaixamento. E aí o próximo jogo do Vasco é exatamente contra o Cruzeiro. E aí o Vasco vencendo, praticamente abre 6 pontos, né, para o time que tá, para o Cruzeiro, que é o primeiro ali dentro da zona. Então, cara, hoje é importante demais o Vasco vencer o América para, acho que finalmente dar uma respirada no campeonato. Se o Vasco vencendo hoje, eu acho que vai ser pela primeira vez que o Vasco terá 3 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Jogo importante demais hoje contra o América. Mas enfim, como eu ia dizendo, o Cruzeiro foi derrotado ontem 1-0 e, cara, antes do jogo terminar, o jogo ficou interrompido ali por um tempão, porque a torcida do Cruzeiro invadiu o campo. A torcida do Cruzeiro invadiu o campo para tentar, sei lá, agredir os jogadores, alguma coisa do tipo. Os jogadores saíram correndo pro vestiário e aí teve uma confusão generalizada, porque a torcida do Curitiba também invadiu para poder brigar com a torcida do Cruzeiro. E aí teve um quebra-pau danado lá, o jogo ficou paralisado, mó tempão. Enfim, o Cruzeiro tá aí seguindo a cartilha do rebaixamento com todos os pontos, né? Gol no último minuto, perder o jogo que parecia que não pode perder, né? Pô, tá enfrentando o Curitiba, virtual rebaixado, você tem que dar um jeito de conseguir ponto. Enfim, o Cruzeiro tá seguindo a cartilha e agora a tendência é que o Cruzeiro seja punido, né? Que jogue sem torcida, porque, vamos usar o próprio Vasco como exemplo, o Vasco teve aquela confusão contra o Goiás, que foi bem menor, tá? Foi bem menor do que essa confusão do jogo do Cruzeiro, porque ninguém invadiu o campo, ninguém tentou agredir jogador. Cara, se você não viu, depois pesquisa aí como foi essa confusão de ontem. As torcidas brigaram dentro de campo, dentro do campo do jogo. Então, assim, quando aconteceu com o Vasco, no dia seguinte o STJD já estava pedindo punição para a torcida do Vasco, né? Já estava determinando que o Vasco não ia jogar com torcida. E agora a gente espera a mesma punição para o Cruzeiro, né? Porque não é possível. É só o Vasco que é punido nesse campeonato? É só o Vasco. Só o Vasco que não pode fazer nada. A torcida do Vasco é sempre punida. Enfim, a tendência então, né? Se esse campeonato tiver alguma lisura, é que o Cruzeiro também seja punido e passe a jogar sem torcida. Inclusive o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Vasco. Vamos aguardar se esse jogo vai ter ou não público lá no estádio do Mineirão. Mas, enfim, esse resultado foi bom demais para o Vasco ontem e o Vasco vencendo o América hoje. O Vasco abre aí 3 pontos, né, para o Cruzeiro, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E bom, o assunto principal do vídeo agora, né? Ontem tivemos eleições no Vasco da Gama, eleições no Vasco que sempre
historicamente, né, são marcadas por confusões, por brigas, por ofensas. A de ontem, cara, talvez tenha sido a eleição mais calma da história do Vasco, né? Os candidatos ali se abraçando, assim que terminou a eleição, Pedrinho e Levin se abraçaram, puxaram junto o casaca, enfim, um clima muito diferente do que a gente via anteriormente, né? E que bom que dessa vez foi assim. E bom, Pedrinho foi eleito o novo presidente do Vasco da Gama. O ex-jogador e comentarista de 46 anos de idade vai comandar o clube associativo pelo mandato ali entre 2024 e 2026. Ele venceu a eleição neste sábado contra o Levenciano e será o substituto de Jorge Salgado a partir de janeiro. Na contagem total das urnas, Pedrinho recebeu 3.372 votos contra 1.884 votos do Levenciano. A votação foi online e também presencial lá no Calabouço. Assim que terminou a eleição, o Pedrinho disse o seguinte, agradeceu, né, o seu opositor, abre aspas, quero agradecer ao Levin, a disputa foi justa e leal, ele é muito competente e merece todo o respeito. Tudo que eu falei durante a campanha continua. Uma das minhas intenções é fazer o Vasco diferente do que vimos nos últimos anos. O objetivo e o ideal é o Vasco vencedor e campeão. E é isso que vamos buscar daqui para frente, fecha aspas para o Pedrinho. Então, Pedrinho, 46 anos, do grupo Sempre Vasco, venceu a eleição com 3.372 votos contra 1.884 votos do Levin da chapa Somamos. Enfim, a gente deseja aqui uma boa sorte ao Pedrinho, né? Acho que ninguém duvida da vascainidade do Pedrinho. É um cara que é apaixonado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, nascido e criado no Vasco e com toda certeza, né, vai tentar fazer aí o melhor nesse mandato aí à frente do Vasco. Mas acho que o que chama a atenção de ontem, com toda certeza, foi no final ali, Levin, Pedrinho, os apoiadores do Levin, os apoiadores do Pedrinho, todo mundo cantando junto ali o casaca, né? Puxando junto o casaca, coisa que era inimaginável, né? Um tempo atrás. É uma cena que em outros clubes a gente via e falava, pô, podia ser assim no Vasco, né? Dessa vez foi. Muito bacana ver vencedor e derrotado ali juntos e confraternizando, né? A gente pode dizer, é claro, o pessoal do Levin chateado, queria ter vencido, mas no fim todo mundo é Vasco e todo mundo quer um Vasco forte e vencedor. Então eu vou terminar esse vídeo exatamente com essa imagem e com algumas imagens de ontem do Pedrinho, presidente do Vasco. Tamo junto, um grande abraço, deixa seu like, se inscreva e até a próxima. Fui! Chapa branca seria o resultado, ok? Chapa amarela, 2.873 votos. Chapa branca, 1.700.